fabricante de fábricas químicas, Paley 2.0. Um dos versículos preferidos de Adalto Lourenço na Bíblia era Jeremias 33:3, que diz: clama a mim e te responder-te-ei, e te mostrarei coisas grandes e poderosas que não sabe. Veremos hoje coisas grandes e poderosas. Serão mostrados resultados de pesquisas de ponta que levei anos para conseguir os números e resultados na área de cosmologia, química e biologia, calculando as probabilidades do universo, a vida e organismos complexos surgirem por meios não guiados. Os números apontam praticamente 100% para o design inteligente. Inicialmente, apresentarei as condições cósmicas extraordinárias e o grau inimaginável de ajuste fino no universo, necessário para que a vida possa surgir. Não tenho conhecimento de nenhum artigo científico que tenha realizado os cálculos probabilísticos de quase 500 parâmetros, levando em consideração as interdependências e apresentando os números globais cumulativos probabilísticos do universo ser capaz de abrigar vida de forma natural, não guiada. E depois apresentarei o argumento central Paley 2.0, que é relacionado à complexidade da maquinária molecular e células, que são verdadeiras fábricas químicas complexas. E no final, mencionarei, só para vocês terem uma ideia por alto, os verdadeiros mecanismos que explicam a complexidade de organismos multicelulares e por que a evolução não é a explicação adequada. Tudo indica, no meu entender conclusivamente, que mecanismos naturais, desprovidos de uma mente, não são uma explicação adequada, aliás, completamente inútil para explicar a origem do mundo natural. Os argumentos são baseados em que chamamos de pilares do design inteligente. Primeiro, o ajuste fino para atingir uma função ou objetivo específico. Segundo, a geração de um projeto, plano ou informação instrucional, ou no jargão do design inteligente, a complexidade especificada. E terceiro, a complexidade irredutível. Richard Dawkins falou uma frase famosa: Darwin tornou possível ser um ateu intelectualmente realizado. A teoria de Darwin pode desafiar diretamente apenas um pequeno número de argumentos a favor do design inteligente, mas, infelizmente, apesar disso, tem sido razão suficiente para muitos de abandonar o teísmo e abraçar o naturalismo filosófico e o ateísmo forte. Mas o que muitos deixaram de perceber é que completamente ignoraram é talvez o argumento mais esmagador contra o naturalismo, que é a falta de seleção natural antes do advento da replicação biológica, que é uma precondição para a seleção natural e a evolução. Mas o que se faz para manter o zumbi naturalista vivo artificialmente? Se inventa termos inúteis e vácuos como a evolução química ou evolução de terra prebiótica, tentando fazer crer que se pode estender os conceitos evolutivos também para outras áreas fora da biologia, como a origem da vida. O problema é que, para ter evolução, precisa ter algumas precondições, como autorreplicação, coisa que nunca foi evidenciado ser possível com moléculas químicas como o RNA. No desespero de estender a seleção natural,
essa verdadeira muleta naturalista, até inventaram a hipótese da seleção natural cosmológica, uma proposta de Lee Smolin. A ideia estapafúrdia dele foi que quando um buraco negro entra em colapso, causa o surgimento de um novo universo no outro lado, com parâmetros constantes fundamentais ligeiramente diferentes, como massas de partículas elementares, carga elementar, etc. Cada universo pode dar origem a tantos novos universos quanto o número de buracos negros que contém. Isso introduz os conceitos evolutivos de reprodução e mutação de universos, análogos aos modelos de biologia populacional. Obviamente, tais fenômenos não são observáveis, tornando-os não científicos pelo critério de Popper. Mas o que põe o fim e tira a moral dessas histórias que tentam remover um criador do quadro é a segunda lei da termodinâmica. Toda a energia no universo tem um tempo finito em que pode exercer trabalho e depois o universo entra em um estágio de morte térmica, aonde nada pode mais acontecer. Então, já por isso, um começo e uma causa metafísica não são eliminados. Alexander Vilenkin, famoso físico teórico, explicou e mostrou que todas essas hipóteses ainda exigem um começo e, em consequência, logicamente, uma causa. Afirmar que o universo não precisa de uma causa é tão irracional quanto afirmar que o fabricante do seu relógio é imaginário. A analogia do relógio feita por William Paley é uma das mais famosas e influentes argumentações a favor do design inteligente no universo. Paley comparou o universo a um relógio de bolso complexo. Assim como um relógio, com suas inúmeras peças perfeitamente ajustadas e engrenagens que trabalham em sincronismo para cumprir uma função específica, medir o tempo com precisão, assim, essa complexidade no universo é uma forte evidência de um projetista inteligente, semelhante ao relojeiro que projeta e constrói um relógio preciso. Embora a analogia não tenha suas limitações, ela continua sendo uma poderosa ilustração da necessidade de uma causa inteligente por trás da complexidade e design observados no universo. Enquanto Paley aplicou sua analogia ao universo, eu a aplico à fábrica química mais complexa do universo, a célula viva. Mas antes que chegarmos lá, uma série de eventos tiveram que ocorrer e condições extremamente específicas selecionadas para podermos começar a cogitar como a vida poderia ter surgido na Terra. Vamos ver quais. Uma dessas grandes e poderosas coisas nos foram reveladas nos últimos tempos é o ajuste fino insondavelmente preciso do universo, essencial para permitir a existência da vida. As leis fundamentais, constantes e condições iniciais do cosmos parecem calibradas com precisão para permitir um ambiente que sustenta a vida. Mesmo as menores variações nos seus valores tornariam o universo totalmente sem vida e inóspito. Um conjunto mínimo de 30 parâmetros fundamentais e condições iniciais era necessário para operar em conjunto de maneira interdependente. Se pelo menos um desses fatores estivesse faltando, ou estar sem os parâmetros corretos, seria como um músico em uma orquestra tocando a nota errada. Toda a sinfonia seria afetada e, eventualmente, interrompida. No universo,
Isso iria impedir a formação de estrelas, planetas, átomos e a vida. É interessante notar que o ajuste fino mais extremo já calculado se refere justamente às condições iniciais do universo, que é o ajuste do parâmetro de baixa entropia no início do universo. Roger Penrose o calculou como sendo 1 em 10 na potência de 10 na potência de 123. Nem vale a pena tentar explicar o tamanho gigantesco desse número de possibilidades, dentre as quais teriam que ser encontradas os parâmetros corretos de baixa entropia para dar início ao universo da forma adequada para ter átomos, estrelas, planetas e vida. Um enorme número de fatores diversos seria necessário para obter um universo apto para hospedar vida. No meu livro recentemente lançado, A Assinatura do Criador no Cosmos, fiz um cálculo abrangente em base de publicações e artigos científicos de referência. Considerando 466 parâmetros bem ajustados em física, cosmologia e astronomia, levando em consideração as interdependências, nos dá uma probabilidade geral de obter as condições precisas para a vida. A probabilidade é ínfima, com apenas uma chance em 10 na potência de 1.577 alternativas que não levariam à vida. Este é um número gigantesco, absolutamente inimaginável. Para exemplificar a magnitude desse número, imagine que você quisesse ganhar na Mega Sena. Você teria que ganhar todas as mega-senas jogadas no mundo inteiro, simultaneamente, e ainda assim não seria igual e chegaria nem perto da chance de encontrar, por acaso, as condições corretas do universo para a vida. E isso é um feito tão improvável que fica evidente para qualquer um que a chance do sucesso de uma empreitada dessa está muito próxima de zero, só para não dizer que é mesmo zero. O enigma do ajuste fino é ainda por cima drasticamente ampliado pelo fato de que constantes fundamentais, como a velocidade da luz e a constante de Hubble, poderia, teoricamente, assumir qualquer valor a partir de um espaço de parâmetro do tamanho infinito ou ilimitado. Com infinitos valores possíveis para cada constante, o nível de calibração necessária para que todas elas se alinhem dentro dos intervalos extremamente estreitos que permitem a vida, aumenta a um grau inconcebível, o que torna a explicação de tal ajuste fino como uma mera coincidência, basicamente impossível. Com cada constante podendo ter teoricamente um número infinito, o nível necessário de ajuste fino se compõe exponencialmente, fazendo com que a precisão observada pareça ainda mais improvável e implausível sem um projetista inteligente por trás. Só para a Terra são 143 parâmetros de ajuste fino e 23 para a Lua, a fim de ter as condições necessárias da Terra para poder abrigar a vida como a conhecemos. Somando todos os fatores, a chance de ter os 169 fatores necessários por acaso é de 1 em 10 na potência de 169. Também um número inconcebivelmente gigantesco. Essa chance ínfima justifica a inferência de que a probabilidade de encontrar vida em outros planetas no nosso universo também é igual a zero. Como dizem as palavras do salmista, os céus declaram a glória de Deus, e o céu acima proclama as obras das suas mãos. Agora vamos ao tema central dessa apresentação. Tudo o que falei até agora são precondições para as células, que são não apenas alegoricamente, mas no senso literal, fábricas químicas, poderem surgir. Vamos que, por acaso, é basicamente impossível de obter todas as precondições necessárias para ter vida na Terra
Isso dá suporte ao primeiro pilar do design inteligente. O ajuste fino do universo aponta para um Criador. Iremos agora para o segundo e terceiro pilar. Veremos que a chance da primeira célula autorreplicante surgir por acaso é muito menor ainda. Apesar de milhares de vezes declarado como refutado, o argumento de Paley continua vivo e válido. Paley escreveu: se alguém tropeçasse em um relógio caído no chão, mesmo sem saber nada sobre a fabricação de relógios, a complexa inter-relação e arranjo de todas as suas partes forçaria a conclusão de que o relógio deve ter tido um criador, um designer inteligente que o construiu com um propósito específico, que é marcar as horas. Isso porque as inúmeras partes do relógio são formadas, organizadas e orientadas de maneira tão precisa para atingir o objetivo de medir o tempo. Tal complexidade e propósito não poderiam ter surgido meramente por acaso ou acidente. Da mesma forma, quando observamos a incrível complexidade dos organismos vivos, com suas partes complexas e interdependentes operando juntas para sustentar a vida, somos igualmente compelidos a reconhecê-los como produtos de uma causa ou designer inteligente. A analogia argumenta que, assim como um relógio implica um relojeiro, a maravilhosa complexidade do design funcional observáveis na natureza também implicam a existência de um criador inteligente por trás disso. Paley não tinha o conhecimento sobre biologia molecular como nós temos hoje. Aqui vai uma analogia. O designer, usando sua inteligência, planeja cada componente e detalhe do relógio, criando plantas técnicas que especificam as especificações exatas, materiais e instruções de montagem. Os projetos são impressos em máquinas copiadoras que transferem a imagem dos arquivos digitais para o papel físico. Utilizando a planta como guia, o maquinário especializado da fábrica e os especialistas humanos inteligentes cuidadosamente fabricam e criam e montam cada minúscula peça do relógio com tolerâncias precisas. Seguindo a sequência de montagem prescrita, o relojeiro reúne e monta os vários componentes de forma organizada para produzir o relógio final e funcional, com base inteiramente no design da planta original. Cada etapa do processo, desde a concepção inicial na mente de um designer até o produto final, requer inteligência para criar, interpretar, manipular e transformar informações complexas. A transformação bem-sucedida de um projeto mental abstrato em um objeto físico-funcional preciso e complexo, qual função depende de várias partes interligadas, só é possível através da intervenção e compreensão de mentes inteligentes em todos os estágios, desde o desenho digital dos planos, impressão das plantas, com as especificações até a leitura e execução das instruções por especialistas qualificados. O processo de produção de proteínas a partir do DNA é análogo à fabricação de um relógio. O DNA armazena as instruções codificadas para construir proteínas como um projeto plano-mestre. Durante a transcrição, essas instruções são transferidas para o RNA mensageiro, análogo à impressão das plantas com os projetos. Os ribossomos leem o RNA mensageiro e sintetizam as proteínas, atuando como fábricas especializadas. Assim como os componentes de um relógio seguem um plano para se unirem em um produto funcional, as proteínas se dobram e se montam em estruturas e sistemas biológicos complexos com base nas instruções do DNA inicial.
Só foi observado que a formação de um conceito ou plano, bem como sua implementação funcional, ocorre com o envolvimento de uma mente pensante com objetivos e previsão, ou antividência. Na biologia, a informação instrucional codificada, que dirige a montagem de proteínas, que são literalmente máquinas moleculares, permite uma inferência lógica e plausível de que esses sistemas provavelmente não surgiram apenas através de processos aleatórios, mas por meio de uma inteligência orientadora, análogo a um relogeiro por trás do design de um relógio. William Herschel, polímata inglês do século XIX, escreveu: se a analogia de dois fenômenos for muito próxima e impressionante, enquanto ao mesmo tempo a causa de um é muito óbvio, torna-se dificilmente possível recusar e admitir a ação de uma causa análoga no outro, embora não tão óbvia em si. A vida pode ser descrita da forma mais sucinta como química mais informação. O que vemos aqui é o que chamo de argumento 2.0 do relogeiro de Paley. As células têm uma descrição codificada de si mesma em formato digital, armazenada nos genes, e possuem um maquinário para transformar esse projeto através de transferência de informações de genotipo para fenotipo, em uma representação idêntica em formato analógico 3D. A realidade física dessa descrição. A causa que leva à funcionalidade de uma máquina e de uma fábrica só foi encontrada na mente do engenheiro e em nenhum outro lugar. As células são fábricas movidas por informações. As informações memorizadas no DNA transformam símbolos em estados físicos. John von Neumann era um matemático, físico, cientista da computação, engenheiro e polímata húngaro e americano. Ele foi uma figura pioneira que fez contribuições significativas para o estudo das máquinas autorreplicantes, que são sistemas capazes de se reproduzirem de forma autônoma. No final da década de 40, von Neumann interessou-se pelos fundamentos lógicos e matemáticos da vida e pela sua capacidade de autorreplicação. Ele desenvolveu um modelo teórico para a máquina autorreplicante que descreveu como um modelo cinemático composto por um construtor universal e uma máquina copiadora. As percepções de von Neumann sobre os sistemas autorreplicantes e o papel da informação estavam verdadeiramente à frente do seu tempo, pois ele reconheceu a importância da informação muito antes da descoberta da estrutura do DNA e do seu papel como armazenador de informação hereditária nos organismos vivos. O reconhecimento presciente de von Neumann no papel central da informação na autorreplicação foi um salto conceptual notável, dado que a estrutura do DNA e sua função como código genético só foram descobertos em 1953 por Watson e Crick. Ele não fez nenhuma sugestão sobre como essas funções simbólicas e codificadas na vida poderiam ter surgido. Ele comentou que o fato deles existirem no mundo natural é um milagre de primeira magnitude. Toda fábrica, com um propósito específico, precisa ter um certo número mínimo de componentes. Nas células, um componente central e o DNA, que armazena a informação da vida. Havendo a resposta qual seria o genoma mínimo para a vida começar, podemos fazer perguntas interessantes e calcular, por exemplo, a probabilidade desse genoma surgir por meios não guiados naturais. A bactéria mais simples, que não é um endosimbionte e que não vive dentro do corpo de outro organismo, estabelecendo uma relação simbiótica com seu hospedeiro, se chama Pelagibacter ubique. É conhecida
por ser uma das células mais pequenas e simples, autorreplicante, e que não obtém seus 20 aminoácidos, que obtém as suas 20 aminoácidos externamente, mas os produz mediante as suas próprias vias metabólicas. Esses organismos sobrevivem com cerca de 1,3 milhões de pares de bases e codificam 1.354 proteínas. No ano passado, fiz uma pesquisa científica para tentar levantar o número mínimo de componentes necessários em uma célula para manter as funções básicas da vida. E, surpreendentemente, o número de proteínas foi muito próximo da bactéria Pelagibacter ubique, ou seja, 1.361 proteínas. De acordo com as distribuições de comprimento de proteínas para os 3 domínios da vida, há uma média de cerca de 400 aminoácidos por proteína. Cada uma das 400 posições nas cadeias polipeptídicas de aminoácidos poderia ser ocupada por qualquer um dos 20 aminoácidos usados nas células. Se supormos que as proteínas surgiram aleatoriamente na terra prebiótica, então o total de arranjos ou probabilidades possíveis de se obter uma sequência complexa e especificada que se dobraria em uma proteína funcional tridimensional seria 1 a 10 na potência de 520. Um número que esgotaria de longe as possibilidades probabilísticas de toda a história de nosso universo durante 13,8 bilhões de anos, que é 1 em 10 na potência de 119. Críticos agora podem reclamar e dizer que em uma sequência de aminoácidos, em uma proteína, a posição de todos os aminoácidos é crucial para a função. Poderia ter variações ou mutações, que não iria trazer efeito nenhum. Concordo. Vamos levar isso em consideração no cálculo que iremos fazer. Então, já que o número não é 0, será que a chance não terá uma chance? Se considerarmos o primeiro conjunto de proteínas, o proteoma da primeira célula surgir por mecanismos não guiados, a probabilidade dessa sequência surgir por acaso de interações moleculares aleatórias, teremos que multiplicar as chances de uma proteína 1.350 vezes. A chance é espantosamente pequena, de 1 em 10 na potência de 788 mil. Se supormos que a chance de vencer a Mega Sena fosse um vencedor entre 300 milhões de possibilidades, alguém teria que ganhar 60 mil vezes em seguida para ter a mesma probabilidade de ter uma proteína funcional por acaso. E isso realça o enorme obstáculo de informação que qualquer modelo naturalista deve superar para tentar explicar a origem da vida. Eu conheço o argumento que os proponentes de mecanismos naturais vão propor, que a célula e as proteínas não surgiram de uma vez só, e que só criacionistas fazem essa afirmação. Tudo ocorreu em passos lentos, passinho a passinho, e que durou centenas de milhões de anos. Ou seja, o tempo seria o grande aliado dos naturalistas. Mas será? Para essa proposta, Steve Banner, conhecido pesquisador de origem da vida, tem uma resposta que é uma verdadeira ducha fria. Uma enorme quantidade de dados empíricos estabeleceu, como regra, que os sistemas orgânicos, dotados de energia e deixados a si mesmos, se transformam em misturas inutilmente complexas, asfaltos. A literatura relata, até onde sabemos, exatamente 0 observações confirmadas onde a evolução emergiu espontaneamente de um sistema químico em evolução. E qual é a chance de inteligência criar a vida? 100%. Sabemos por experiência repetida que a origem dos projetos contendo informações instrucionais de montagem complexa, ditando a fabricação de máquinas complexas que produzem produtos para fins específicos, é a subsequente construção dessas máquinas
O conjunto de processos são sempre os resultados de uma mente inteligente. Diante dos fatos expostos, a minha conclusão é que tanto a origem do universo quanto a origem da vida apontam para um Criador. Não tenho fé suficiente para acreditar no acaso. Mas agora, por último, vamos tentar e tratar da biodiversidade. Será que a evolução explica a biodiversidade? A arquitetura dos organismos multicelulares surge de uma interação complexa de pelo menos 47 processos-chave de desenvolvimento, 33 códigos genéticos e mais de 223 códigos epigenéticos de produção e regulatórios. Esses elementos são coordenados através de centenas de redes de sinalização, incorporando integração funcional e complexidade sistêmica. Esse conjunto holístico, apresentando propriedades emergentes e em sinergia, sugere um nível de organização frequentemente observado como exigindo um agente inteligente para a configuração. Infelizmente, não posso entrar em mais detalhes sobre a evolução, porque meu tempo se esgotou. Mas quem quiser aprender mais sobre isso, encontra meus livros na Amazon, onde não tenho apenas um livro sobre evolução e a origem da vida, mas também sobre cosmologia, ajuste fino, a origem do RNA e DNA e sobre a historicidade de Jesus e o Sudário de Turim. Muito obrigado.